Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é PET 2, primeiro ano do ensino médio, resumo e correção de exercícios. Nessa aula, nós veremos a correção e o resumo da semana 1 à semana 4 do PET 2. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você receber todas as notificações que nós teremos os vídeos de todas as semanas do PET 3, ok? Então, para você ter acesso, inscreva-se e clique aí no sininho. E dê o seu like aqui nesse vídeo. Então, vamos começar. Os domínios naturais ou morfoclimáticos correspondem à classificação das grandes paisagens naturais do Brasil, elaborada por Aziz Absaber. O Aziz Absaber é um grande geógrafo brasileiro. Eles são grandes conjuntos do espaço geográfico devido às interrelações entre os elementos da paisagem, relevo, clima, solo, vegetação, modificações humanas, etc. Então, quando nós pensamos em paisagem, nós pensamos em um ambiente mais completo, podemos dizer assim. Que dentro de uma paisagem, a gente tem diversos elementos. Então, Aziz Absaber considerou as relações entre todos esses elementos, o relevo, o clima, o solo, a vegetação e as modificações humanas e outros. Os principais domínios morfoclimáticos brasileiros são domínio amazônico, do Cerrado, da Caatinga, dos mares de morros, da Araucária e das pradarias. Temos também as faixas de transição, Pantanal, Mata de Cocais e mangues. Se você quiser conhecer as características de cada um desses domínios morfoclimáticos, nós temos uma aula aqui no canal sobre esse assunto. Basta você clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima na tela, ou ao final da aula você pode clicar lá no card. Exercícios. Quais fatores influenciam na distribuição da vegetação no mundo? Então, esses principais fatores são temperatura e quantidade de chuva. Então, quanto maior a disponibilidade de água, a quantidade de chuvas e quanto maior a temperatura, maior vai ser a diversidade desses locais. Maior vai ser a quantidade de vegetação. Por que há tanta biodiversidade no Brasil? Porque nós temos, então, diferentes climas por todo o país. Então, isso vai gerar uma grande diferença do tipo de vegetação, formando, assim, uma grande biodiversidade. Qual domínio morfoclimático apresenta maior biodiversidade e por quê? Então, é o domínio da floresta amazônica, ou domínio amazônico. Por quê? Porque a floresta amazônica é a que apresenta melhores condições de clima e de temperatura, ou seja, que chove mais e que a temperatura está mais alta. Cite uma ameaça ao Pantanal com causa e consequência. Então, atualmente, a maior ameaça ao Pantanal são as queimadas. A causa é colocar fogo em pequenos montinhos para poder se esquentar ou espantar mosquitos, ou até mesmo causas criminosas, né? Então, é a ação do homem que coloca fogo nesses locais. A principal consequência é a morte de vários animais. Nós temos aí nas cidades também uma grande poluição. Então, as consequências são muitas. Nós temos também um vídeo aqui nesse canal sobre essa ameaça aí ao Pantanal. Basta clicar aqui no izinho que vai aparecer ou no final da aula você clica no vídeo, ok? Complete a tabela das características dos domínios morfoclimáticos. Então, nós tínhamos uma tabela elaborada lá no PET. Então, vamos seguindo aí para a gente ver as informações e as respostas. Então, na primeira, perguntava, né, qual era o bioma, o espaço faltava preencher. Nesse primeiro é a Caatinga. No segundo, características principais do relevo de campos ou pradarias. É um relevo suave e ondulado, chamado de coxilhas, e o clima subtropical. E qual lugar do Brasil nós temos esse campus? Extremo sul do Brasil. Em seguida, vinha a mata de Araucária. Faltava preencher onde está localizada. No sul do Brasil. O quarto era o bioma Mata de Cocais.
Características: é uma área de transição e possui um clima equatorial úmido. E o quinto espaço era mares de morros. Localização: sul e sudeste do Brasil, principalmente no litoral. No 4, havia um gráfico e perguntava quais são as condições necessárias para a ocorrência de uma floresta tropical. Então, como nós já comentamos aqui anteriormente, a gente pode olhar também pelo gráfico, é uma alta temperatura e uma grande quantidade de chuvas, quantidade de precipitação anual alta. Semana 2. Então, nessa semana foi especificado algumas características do Cerrado e da Caatinga. No Cerrado, relevo, chapadas e planaltos centrais, o clima, o tropical típico, com verão quente e chuvoso, inverno frio e verão quente e chuvoso, inverno frio e seco. Localização: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal. Nós também temos algumas manchas na área amazônica e também um pedaço de São Paulo. Mais da metade das espécies são endêmicas, ou seja, só tem apenas nesse bioma. E uma característica muito comum é que as árvores são tortuosas, ou seja, são meio tortinhas, né? Ameaças a esse bioma: expansão da urbanização, ou seja, o crescimento das cidades, as monoculturas, o plantio de soja, milho e outros, e as queimadas. Domínio da Caatinga: o clima é o semiárido, do qual chove-se muito pouco ao longo do ano e as temperaturas são bastante elevadas. O relevo: nós temos uma grande parte na área de depressão, então um relevo bem baixo, e também temos uma área que tem o Planalto de Borborema, que é um planalto, o planalto é como se fosse um conjunto de serras, né? Então a Serra de Borborema, ela é bastante alta. Hidrografia: tem principalmente a bacia do Rio São Francisco e alguns rios intermitentes, ou seja, aqueles rios que vão aparecer durante a época de chuva e vão desaparecer durante a época de estiagem, durante a época de seca. Vegetação: espécies arbustivas, rasteiras e xerófitas, ou seja, adaptadas ao solo e ao clima. Então, espécies arbustivas é porque são arbustos, ou seja, são árvores pequenas. Rasteiras, né, que são bem baixas, e xerófitas são aquelas que utilizam pouca água, né, perdem pouca água. Um exemplo disso são os cactos. Ameaças: expansão da agropecuária, extração de lenha, desmatamento, salinização do solo e tendência à desertificação. Durante os exercícios, nós vamos conversar mais sobre essas ameaças. Então, vamos aos exercícios. Por que o domínio do Cerrado atrai muitas atividades econômicas? Porque é nesse domínio que nós temos a maior quantidade de nascentes e águas de rios disponíveis. Então, várias atividades econômicas utilizam água, principalmente agropecuária. Então, o Cerrado acaba sendo um grande alvo aí para esse tipo de atividade econômica. Qual o principal problema ambiental no Cerrado e quais são as suas causas? Então, o principal problema é tanto as queimadas quanto a expansão da agropecuária. Então, as causas são a mesma coisa que a gente citou lá na questão do Pantanal. É colocar fogo sobre uma área para poder, por exemplo, plantar, ou então esquentar, colocar uma fogueira e etc. Ou até mesmo fogo acidental, fogo colocado de maneira criminosa, né? 3. Quais são as ações que podem ajudar a preservar o Cerrado? Uma ação, por exemplo, é a instituição de leis. Aqui em Minas Gerais nós temos 2 leis de preservação ao Cerrado, que é a lei do piqui e a lei do ipê amarelo do Cerrado, do qual é proibido o corte dessas 2 espécies. 4. O que gera a salinização do solo na Caatinga e qual atividade intensifica esse processo? Então, o primeiro que é a salinização.
é um processo de acúmulo excessivo de sais minerais provenientes da água das chuvas ou irrigação da agricultura, o que agrava a infertilidade e pode gerar até mesmo a desertificação. Então, o que agrava esse processo de salinização? O uso de métodos incorretos nas práticas de irrigação, como, por exemplo, desvio de um curso de água para irrigar uma lavoura. 5. Quais estados temos a Caatinga? Então, nós temos no Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Se eu tiver falado muito rápido, vocês podem parar e voltar no vídeo para poder anotar, ok? Quais as principais atividades econômicas ocorrem nesse domínio morfoclimático? Então, a principal atividade é a agropecuária, apesar de não ser tanto produtiva. Semana 3. Então, a partir de agora, nós já vamos falar da questão das águas, das bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes, divisores d'águas, interflúvio, lagoas. Então, uma bacia hidrográfica é uma unidade de água do qual a gente tem um rio principal, que inclusive geralmente é o nome da bacia. Bacia do Rio São Francisco, é porque tem o rio principal como o Rio São Francisco. E nessa área nós podemos aí extrapolar até mesmo os estados, então por isso é tão importante definir uma bacia hidrográfica. As 4 principais bacias brasileiras são Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Platina, que é a bacia do Rio Paraná. Bacias secundárias, Norte e Nordeste, Bacia do Leste e Sul e Sudeste. Então, se você quiser ter informações sobre cada uma dessas bacias detalhadamente, você pode clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima, ou então você pode clicar no vídeo que vai aparecer ao final dessa aula, ok? Então, vamos aos exercícios. Minas Gerais possui quais regiões, está em quais regiões hidrográficas brasileiras? Então, nós temos aqui em Minas Gerais praticamente 3 bacias diferentes. Primeiramente, lá na região norte, a bacia do São Francisco. Na região nordeste ou leste, o Atlântico Sudeste. E na área ali no Triângulo Mineiro, ao sul do estado, nós temos a bacia do Paraná. Quais são os principais usos das águas nessas bacias? Então, abastecimento das casas, das residências, das cidades. Também é possível agricultura, agropecuária, as indústrias também utilizam, abastecimento das casas. Então, tem vários tipos de uso dessas águas. Cite o rio ou córrego que drena a sua região e identifique a sua bacia. Então, eu moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. No nosso caso, é o Rio das Velhas, e nós temos aqui também o Rio Paraopeba, que também é um afluente do Rio das Velhas. 3. Explica a importância da floresta amazônica para a sua bacia. Então, a floresta ela ajuda a manter essa bacia bastante cheia, bastante volumosa. Por quê? O tamanho das raízes e a entrada das raízes no solo permite com que a água infiltre e mantenha essa bacia com um grande volume. A usina hidrelétrica de Itaipu está localizada em qual bacia? É a bacia Platina, que no Brasil nós temos a bacia do Paraná. Por que podemos dizer que ela é binacional? Porque ela extrapola para outros países, como Uruguai, Paraguai, Argentina, e ela é utilizada aqui no Brasil, principalmente na divisão, inclusive, da usina hidrelétrica de Itaipu,
que é entre o Brasil e o Paraguai. Podemos gerar menos lixo e reduzir o consumo de água. O que você acha disso? Então, no caso, tinha aqui no exercício um exemplo de que se você utilizar um copinho de água, um copinho, né, descartável, utiliza 500 ml a 3 litros de água. Se você lavar o seu copo, você utiliza de 100 ml a 400 ml de água. Então, tem algumas ações pequenas que nós podemos utilizar que vão reduzir o gasto de água e produzir também menos lixo. Então, quais outras medidas nós podemos fazer para reduzir esse consumo? Diminuir o tempo no banho, fechar a torneira, lavar as mãos ou escovar os dentes e outras coisas também. Então, vamos para a semana 4. O tema é bacias hidrográficas relacionadas aí às conferências como a Agenda 21. Então, a Agenda 21 surgiu como resultado da Conferência ECO 92. Ao final de uma conferência internacional, são definidas algumas metas, alguns resultados. Então, a Agenda 21 é um dos resultados dessa conferência. Após a conferência, cada país deveria elaborar a sua própria Agenda 21 nacional, com metas a serem cumpridas. Também foram criados os conceitos de educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Então, se você quiser ter toda essa explicação, cada um dos conceitos, o que foi a Agenda 21, o que foi a Conferência ECO 92, assim como os próximos temas, como aparecer aqui, sistema de bacias, comitê de bacia, basta você clicar nessezinho que vai aparecer aqui em cima, ou então você pode clicar ao final da aula no vídeo que irá aparecer. Então, dentro da Agenda 21, a gente tem a Agenda Azul. A Agenda 21 ela tem cerca de 40 capítulos e mais de 600 páginas. Um desses capítulos é sobre as águas, por isso a Agenda Azul. Nele foram criados critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso da água. Então, no Brasil, essa Agenda Azul refletiu em uma estruturação, em uma política nacional de recursos hídricos, que gerou também o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, assim como outras questões, outras áreas relacionadas às águas, como a Secretaria Executiva, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, e também os comitês de bacia. Então, vamos às questões. Quais ações podem garantir uma melhor gestão da água? Então, primeiramente, a participação de todas as pessoas que utilizam dessa água nessas decisões e também um projeto buscando a conservação, a preservação dessa água e uma redução dos gastos. Com relação a seu município, estão sendo implementados os princípios da Agenda 21? Dê exemplos. Então, eu olhei especificamente com relação às águas, e aqui no município de Sete Lagoas, a gente tem uma estação de tratamento de água, que é a ETA. Então, é uma forma aí de cumprir com a Agenda 21, porque há um tratamento da água antes de jogá-la para o rio principal. Como são organizados os comitês de bacia? Existe algum comitê no seu município e como ele atua? Então, o comitê de bacia ele é uma junção das pessoas da sociedade, né, que faz parte dessa bacia, para ajudar a tomar as decisões com relação aos recursos, por exemplo, que são enviados para essa bacia hidrográfica. Então, eles se reúnem quando necessário e atuam realizando aí reuniões e dando a sua opinião sobre os usos da água. Sobre a bacia do Rio São Francisco, quais são os principais problemas nessa região hidrográfica? Então, é a falta das águas, né? A bacia do Rio São Francisco, ela tem um uso muito intenso e é também a poluição causada pelas cidades, as questões relacionadas aí à seca, a disputa por água, o uso da água para a agricultura. E quais são os maiores benefícios? Então, essa bacia é praticamente aquela que abastece praticamente a região nordeste do país com quase um todo. E ela beneficia seus moradores porque ela dispõe de água durante o ano todo, enquanto nós temos rios intermitentes na região que nem sempre vão
ter água. Cria um slogan, uma frase de efeito para divulgar o consumo consciente da água. Então, nós poderíamos criar: lave as suas mãos com a torneira fechada, evite o desperdício, tome banho com menos tempo, né? Aí vocês vão utilizar a criatividade de vocês e colocarem o slogan que vocês quiserem. Então, chegamos aqui ao finalzinho da nossa aula. Quero lembrar vocês das lives que teremos aqui no canal. No sábado, dia 1/8, às 10 horas, do filme Invictus sobre Nelson Mandela. Na terça-feira, dia 4/8, nós iniciaremos o livro Harry Potter, o livro 1, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, vocês devem ler os 4 primeiros capítulos e participar da live. Será na terça-feira, às 14 horas. Na quinta-feira, dia 6/8, às 10 horas, nós vamos continuar as lives sobre o Diário de um Banana, A Gota d'Água, que é o livro 3. Se você não tem acesso a esses filmes e livros, deixe o seu e-mail aqui nos comentários que eu vou entrar em contato com você. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e dar o seu like. Obrigada, tchau, tchau!